Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 7h15 da manhã, quarta-feira. Acho que é quarta mesmo, né, gente? Eu não tô errando, não, né? Acho que já é quarta mesmo. Como vocês estão? Como que tá tudo por aí? Hoje a gente vai trazer por que que é tão difícil aceitar a nossa história. Por que é tão difícil aceitar a sua própria história? Por que que você tem vergonha e medo dela? Se foi ela que te trouxe até aqui. A gente tem tanta tendência a se sentir culpado, ter medo, a olhar para o passado com medo e culpa, né, vergonha. E hoje eu quero que você entenda por que que é tão difícil acolher e aceitar a nossa própria história. E nesse contexto hoje, quando você identifica que você não aceita a sua própria história, você não consegue ir para frente, né? Você tem culpa pelas escolhas que você fez no passado, você tem vergonha do que você viveu, julgamento das outras pessoas sobre você, o que eles vão pensar de mim? A sensação de eu perdi tempo, eu podia ter feito diferente. O peso de querer apagar o passado, às vezes está te impedindo de chegar a um futuro. A gente às vezes prefere fingir que nada aconteceu, né? E quando eu não aceito o que aconteceu, continua doendo, tá? A cura começa quando paramos de lutar contra a nossa própria história, né? Todo mundo tem coisas no passado que se arrepende. E se eu for contar aqui tudo que eu me arrependi, meu Deus. Só que eu tenho uma crença comigo muito forte que eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que o que eu não fiz. Eu acho aquela palavra e se muito ruim. Foram poucas coisas na minha vida que eu me arrependi de não ter feito porque eu fiquei no e se. E são coisas que às vezes eu penso, mas e se? Né? Então, eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz. Só que esse peso também, ele pode estar te impedindo de ir para um futuro, né? Quando eu me arrependo do que eu vivi aqui atrás, das escolhas que eu fiz. Por exemplo, eu vou trazer algo prático para vocês. Eu me arrependo muito de ter me envolvido com um ex meu. E se não fosse por ele, eu não teria minha filha. Então, esse arrependimento, como seria? Eu não poderia ter ela hoje, se eu não tivesse conhecido ele. E eu sinto que por algum motivo, ele entrou na minha vida, e esse motivo foi a minha filha. Porque ela me ensinou muito. Eu me arrependo de ter confiado em algumas pessoas. Eu tenho um arrependimento muito recente. Há um ano atrás, eu me endividei. Eu tava quase limpando o meu nome de contas antigas que fizeram no meu nome quando eu era casada, lá atrás. E eu me endividei de novo por manipulação de uma pessoa, que é uma pessoa que eu devia confiar. Eu fui lá e me endividei. Só que, por muito tempo, eu fiquei ali me culpando. E eu cheguei a ficar até doente, gente. No ano passado, do início do ano, eu sentia palpitações, crise de pânico. Tava horrível, eu sentia muita coisa por causa dessa situação. E aí, eu parei e pensei. Foi onde o tarô me salvou, inclusive. Que eu tirei pra saber por que eu tava assim, o que tava acontecendo, o que eu precisava melhorar e o que eu tinha que enxergar. E aí veio sobre isso. E eu entendi que eu não precisava carregar aquela culpa. E essa pessoa, ela colaborou no nível para eu me afundar muito grande em questão de dívidas. E agora eu tô voltando para me restabelecer de novo, começar do zero. Só que foi com ela que eu aprendi o quanto eu era acessível à manipulação de algumas pessoas. E eu mudei totalmente a minha postura perante isso.
Então, se não fosse por ela, talvez hoje eu estaria sendo manipulada por outros. Então, entende que você não chega onde você tá sem você passar pelo que você passou? Sei que tem coisas que a gente pensa, nossa, eu não precisava ter feito aquilo. E, de fato, tem alguns que a gente realmente não precisava. Mas a gente precisa aceitar. Aceitar a nossa história. A gente precisa entender que nós fizemos o que podíamos com o que a gente sabia. Ah, mas hoje eu não teria feito aquilo. Mas você não teria feito aquilo porque hoje você sabe que você fez aquilo. E você aprendeu. Então, a gente passa por aprendizado, né? E muitas decisões que a gente toma na vida, principalmente quando a gente é mais jovem, né? São decisões baseadas em carência, medo, falta de apoio, que a gente às vezes não consegue enxergar. E decisões erradas que a gente toma ao longo da vida não te faz mais fraca. Faz parte do seu amadurecimento, né? Faz parte do processo. Não adianta a gente ficar martirizando, nossa, eu devia ter feito diferente lá atrás, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter enxergado isso. Eu me culpei muito tempo, por muitas coisas que nem eram culpa minha. Por muitas que eram, escolhas que eu fiz errada, mas muitas nem eram. Não tinha como eu saber o que ia ser, o que ia dar, o que não ia dar. Não vem gravado na testa de ninguém, eu vou ferrar com a sua vida. Não vem gravado na testa de ninguém, essa pessoa vai fazer tal coisa. Não vem gravado na testa de ninguém, esse trabalho não vai dar certo. Esse vai. A gente tem que se arriscar, né? E faz parte de você ser quem é hoje. Para pensar um segundo, se você não tivesse vivido tudo que você viveu, você seria quem você é hoje? Você seria uma pessoa que tem a consciência que você tem hoje? Se você não tivesse passado por tudo que você passou lá atrás? Não, você não seria. Cada coisa que você passou te trouxe um aprendizado. E essas dores precisam ser curadas. A gente tem que aceitar, não é concordar. Eu errei lá atrás, eu aceito o meu erro, eu fiz o que eu podia, com o que eu tinha, com o que eu sabia. Ótimo. Passou, eu me perdoo e tá tudo bem. Mas não quer concordar que tem que ser certo. Não significa que, mas lá atrás eu passei por um abuso. Não significa que você merecia passar por aquele abuso de forma alguma. Isso, de forma alguma. Mas ele te ensinou alguma coisa. Você tem duas opções, você ficar remoendo aquele abuso ou você seguir em frente, se perdoando, se curando e vivendo a sua vida. Porque senão você vai ficar naquela dor. Então, quando eu concordo com o meu passado, quando eu aceito o meu passado, na verdade, eu não tô concordando que foi certo o que aconteceu. Eu não tô concordando que eu merecia tudo aquilo, não. Mas eu tô concordando que aconteceu e eu fiz o que eu pude. Eu fui quem eu pude ser. Significa apenas que eu tenho que parar de me punir por algo que já passou. Às vezes você sofreu tanto lá atrás, de tantas formas, por decisões erradas suas, por decisões erradas dos outros, e você fica se punindo. Já passou, já tá lá, tá morto, enterrado, e você ainda tá se punindo por isso aqui. Então, é importante você entender que você não precisa mais se punir. Você pode se libertar desse peso, tá? E a gente tem que aprender, às vezes, a transformar a dor em sabedoria, né? O que essa dor me ensinou? O que eu posso fazer com isso? Quais os sinais que antes eu não via e que agora eu consigo enxergar? O que isso me tornou mais consciente hoje? Sabe, faça as perguntas para você. Por que hoje eu sou mais consciente? O que isso me permitiu enxergar? Você vai conseguir entender que muita coisa ali foi aprendizado. Eu queria contar a história, mas eu não posso, porque não é só eu que estou envolvida. Mas tem uma pessoa que
sofreu algo na vida muito grave. E ela cresceu, né? E hoje ela decidiu entrar numa área de especialização na vida dela, que ela vai cuidar das crianças. E do emocional, né? A área da psicologia, psiquiatria, essas coisas. E ela, quando conversou comigo, né? Eu perguntei, por que você escolheu isso? Ela me disse assim, porque eu quero ajudar as pessoas que passaram pelo que eu passei. A crescerem, a não se entregarem. Então, olha, não que seja certo o que ela passou, mas será que se ela tivesse passado por isso hoje, ela seria canal de bênção na vida de tantas pessoas? Vocês entendem que nada é por acaso? E que a gente tem que pegar a nossa dor e aprender com ela. Ela tem que ser o nosso combustível e não a nossa doença. Ela tem que ser a nossa cura, né? Então, com toda a dor que você já passou, você se tornou uma pessoa consciente hoje. A libertação que acontece quando você aceita é muito grande. Você sai da culpa, você sai da vergonha. Nasce uma autoestima, nasce um amor próprio. Quando você entende que você fez o seu melhor com o que você tinha, com a consciência que você tinha, né? Que você talvez não merecia passar por muita coisa, mas a vida também nem sempre é como a gente quer, né? Então hoje é sobre você aceitar o seu passado, sem culpa, sabe? Sem medo, sem vergonha. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui abusada. Eu lembro que até poucos anos atrás, eu me sentia muito culpada por isso. Muito culpada. Eu tinha 9 anos. Ninguém da família acreditou. E quem acreditou, falou demais e todo mundo ficou contra mim antes que conseguíssemos provar alguma coisa. E, gente, eu me senti tão culpada por anos. Eu olhava para o meu corpo, eu tinha nojo do que eu via. Eu tinha receio, porque eu vivia aquela dor. E eu era uma criança. E eu conseguia me achar culpada pelo que um adulto fez comigo. Só que quando eu entendi que eu era uma criança, e que eu não tinha culpa daquilo, e que eu era uma pessoa importante, que eu era incrível, que eu merecia mais, a minha chave virou. Eu perdoei quem fez isso? Sim. Mas o que é perdoar quem fez isso? Sou amiga dele? Não. Ao contrário, quanto mais distância, melhor. Não suporto nem ver ele. Graças a Deus, quase não vejo. Mas eu entendi que ele vai pagar pelos erros dele e a vida dele. E eu não tenho nada mais a ver com isso. Eu cuido da minha vida. Eu tirei o lixo emocional que ele jogou em cima de mim. Eu me perdoei por me culpar. Eu consegui seguir. Foi fácil? Não. Foi um projeto, foi um trajeto, foi um processo. Não foi fácil. Mas nem sempre o que a gente passa é pra gente... Como que eu posso dizer essa palavra? É pra gente se entregar. A gente não tem que se entregar a isso. Eu merecia ser abusada? Não, eu tinha 9 anos, era uma criança. Mas aconteceu e eu não vou mudar esse fato. O que aconteceu, aconteceu. Eu posso me vitimizar, eu posso ficar aqui choramingando, ficar com ódio de todos os homens na face da terra. E quando o assunto é abuso, eu tenho um histórico terrível. Mas eu não me coloquei ali, naquele lugar de vítima. Eu me coloquei no lugar de vencedora, de quem cresceu, de quem evoluiu. E por incrível que pareça, na maioria das leituras de tarô hoje aparece muito desses casos de abuso. Então, provavelmente, eu também precisei aprender algo para ajudar as pessoas hoje. Então, é você entender que tudo teve um porquê e que você deu o seu melhor. Era a consciência que você tinha. Então, hoje eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá?
hoje eu quero que vocês façam uma meditação. É um exercício muito simples. Vocês vão fechar os olhos, na hora que você puder aí, e vai abraçar a sua versão do passado. O que você diria para aquela pessoa que errou? Talvez errou há 10 anos atrás, talvez errou há um mês atrás, talvez errou ontem, talvez errou há 30 anos atrás. O que você diria para essa pessoa? O que você falaria para você mesma? Eu indico você falar para ela: você fez o que você podia com o que você sabia e tá tudo bem. Daqui para frente eu tomo conta. Talvez essa criança, essa adolescente, essa mulher ferida precisa ser escutada, precisa ser ouvida. Aqui também alguns homens veem a live, né? Então, gente, vale para vocês também, tá? É porque o meu foco é 99% mulher. Mas você é homem também, que tem ali os seus traumas do passado, olha para você, nos seus erros, e pensa: por que eu fiz isso? Porque eu tinha essa consciência, era o meu melhor. Olhem para você e se acolham, tá? A sua história não é motivo de vergonha. É a prova que você sobreviveu, aprendeu e ainda tá aqui para recomeçar. A sua história não é quem você é. A sua história faz parte de você, mas ela não decide quem é você, tá? Os seus erros não definem você. Aprendam isso. Todos nós vamos errar. Nossos erros nos ajudam a crescer e evoluir, mas eles não definem o nosso caráter. Então, você pode e você deve recomeçar. Todo dia você tem uma nova oportunidade de ser melhor, de ser mais consciente, de fazer escolhas mais conscientes, de evitar talvez algumas coisas. Então, aprendam a se libertar do passado, a se libertar do peso daquilo que você carrega. Liberte-se da culpa, da vergonha. É o meu recado para vocês hoje. Era o que eu tinha que falar aqui. E eu espero que chegue às pessoas certas, que toque no coração de quem realmente precisa sentir e ouvir o que foi falado aqui hoje, tá? Muito obrigada a vocês e até amanhã, às 7h15 da manhã, de novo estarei aqui com vocês. Beijo!